E aí galera, beleza? Vamos revisar agora conteúdos principais para a prova do Enem, principalmente a parte de orgânica. Fechou? Primeira coisa que vamos revisar agora é reconhecer função orgânica. Lembra-se disso? Então vamos lá, quais são as funções orgânicas principais que você precisa lembrar? Bora? Ó, funções orgânicas. E como é que cai isso numa prova, professor? Então, na prova do Enem acontece o quê? Vem a fórmula pronta para você reconhecer que funções que estão perdidas lá dentro. Essa é a ideia. Tudo bem? É uma molécula bem simples e bem conhecida, que é a tal da vitamina C. Beleza? Que você pode chamá-la também de ácido ascórbico. Tranquilo? Quando você ouve esse nome, dá uma impressão que essa substância tem a função ácido, não é verdade? E essa é a grande novidade dessa aula. Quer ver que bonitinho? O desenho para vitamina C ou ácido ascórbico a gente pode fazer assim, ó. Essa formulinha quando cai numa prova ela já vem prontinha, bonitinha, né? O que você vai ter que fazer? Reconhecer função orgânica, que é muito fácil. Pronto. Demorou um pouquinho, mas eu fiz. Tá lá. Beleza? Aqui está a fórmula estrutural da vitamina C ou ácido ascórbico. O que se pede em provas de vez em quando? Verificar a fórmula molecular. O que é isso? Ué, professor, eu contar quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos oxigênios tem. Muito fácil, né? Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta o O, conta o H, fechou. Mas o que se pede na prova do Enem normalmente? Pede para você reconhecer função. O que é isso, reconhecer função? O que é esse OH que você está vendo aqui? A professora me lembra que o OH tem a ver com álcool. Se o OH estiver ligado num carbono que não faça dupla, ou seja, um carbono saturado, isso realmente vai ser um álcool. Então, uma das funções presentes na molécula de vitamina C realmente é álcool. Beleza? Isso também é um outro álcool. Normal, não vou escrever de novo, não precisa, né? Aqui tem uma coisa diferente. Tá, mas não é álcool de novo? Isso não é álcool porque a hidroxila está ligada num carbono que faz dupla. Beleza? Um carbono insaturado por dupla. Esse tipo de substância, ou melhor, esse tipo de OH, grupo OH ligado em carbono insaturado, caracteriza uma função que parece com álcool. Mas o nome bonitinho é enol. Tudo bem? E esse outro OH, professor? Enol do mesmo jeito. Agora aqui tem uma pegadinha. Muita gente olha para isso e já pensa, professor, isso é um éter, isso é uma acetona. Mentira, por mais que pareça. Por que não é um éter e uma acetona? Esse grupo aqui você conta no pacote todo. É um C dupla O, O. É um derivado de ácido isso, sabia? E esse grupinho C dupla O, O, você chama isso de quê? De grupo éster. É o grupo funcional dos ésteres. Fechou? Ou seja, a vitamina C que você está vendo no quadro, ela tem 3 funções orgânicas diferentes. Quais são elas? Tem éster, tem enol e tem álcool. Por que a vitamina C você fala que ela é muito solúvel em água? Por que será? Porque você consegue enxergar 4 grupos hidroxilas expostos à água. E os grupos hidroxilas podem fazer o quê? Você lembra? Eu lembro que quem tem ligação OH na fórmula consegue fazer ponte de hidrogênio com água. Ou ligação de hidrogênio, que é o nome mais bonito. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é uma vitamina do tipo hidrossolúvel. Tranquilo? Beleza? Vou fazer um outro desenho para você agora chamado de capsaicina. O que é isso? Capsaicina. É uma substância presente na pimenta e também nos sprays de pimenta, quando tem protesto, aquela coisa toda, certo? Então vamos lá, o desenho para a molécula de capsaicina, lógico, um desenho desse bem pronto na sua provinha, né? Ó, capsaicina, presente no spray de pimenta, beleza? E também na maioria das pimentas que você conhece. Aqui é a substância que dá o sabor, a sensação picante numa pimenta, tudo bem? Então vamos lá, o desenho para ela, show de bola, você pode fazer assim, ó. Ela é uma substância aromática, não pelo fato de ter cheiro, não é isso? Aromática pelo fato de ter o anel aromático. Confere? Beleza? O que mais você tem no desenho? Tá aqui, ó. Ela começa assim, já dá para você reconhecer algumas funções que você aprendeu, beleza? Olha agora. Pronto, olha que bonitinho. Opa, aqui embaixo para ficar bonita a gente vai colocar um hidrogênio também. Aqui está o desenho, a fórmula estrutural dessa substância chamada de capsaicina. Tá, o que você vai perguntar para mim, professor? Bom,
Perguntas possíveis na prova. Calcular a fórmula molecular. Conta todos os carbonos, todos os hidrogênios e tudo mais. Classificar cadeia carbônica. Pô, professor, cadeia heterogênea, é uma cadeia insaturada porque tem dupla e por aí vai. Mas o que eu quero focar nesse momento aqui, o que se pede em provas do Enem normalmente? Reconhecer função, né? E que funções você enxerga aqui? O que é esse oxigênio de mãos dadas com 2 carbonos? Você lembra o nome disso? Ah, essa é a função chamada de éter. Beleza? Tranquilo? Você está vendo um grupo hidroxila nessa brincadeira aqui? Estou vendo aqui. O que a hidroxila nos lembra? Me lembra álcool ou enol? Nesse caso, como a hidroxila está ligada diretamente no anel benzênico, você chama de um nome diferente. Você chama isso de um fenol. Tudo bem? Beleza? E o que mais que você enxerga nessa molécula? Ah, me parece uma cetona e do lado uma amina. Parece, mas não é. O que você está vendo de verdade aqui? Esse C-O-N, esse grupo completo, você não chama de cetona e amina. Tudo isso aqui você chama de quê? De uma amida. Conseguiu lembrar? Principais funções numa provinha. Falei de algumas, né? De éster, de álcool, de cetona, falei de álcool, falei de enol, de fenol, amida e por aí vai. Tranquilo? De boa? Entendeu como é que reconhece funções orgânicas? Bora lá. É o seguinte, outra coisa que é legal você revisar para a prova do Enem é o conceito de isomeria. E a primeira isomeria que a gente brinca, a mais fácil de todas, né? Chama-se isomeria plana. Isomeria plana. Só para lembrar, o que é isomeria mesmo, professor? Isomeria é um fenômeno onde duas ou mais substâncias diferentes conseguem ter a mesma fórmula molecular. A mesma fórmula pode representar várias substâncias diferentes. Na isomeria plana, essa diferença ela é bem nítida, é uma diferença que você enxerga no quadro, é uma diferença plana, é uma diferença na forma como os átomos estão conectados um ao outro. Mas para ficar claro isso, vamos fazer o seguinte, um desenho para você muito bonito aqui, quer ver? Vou desenhar uma molécula chamada de eugenol. Eugenol ele é encontrado, por exemplo, no cravo da Índia. Que era uma das especiarias, concorda comigo? O desenho para o eugenol, a gente começa com ele assim, ó. Você percebe o começo parece com a capsaicina, concorda comigo? Mas o finalzinho aqui muda um pouquinho, ó. Pronto. Tá aí? O que você vai querer que eu faça? Dá para aproveitar o exemplo que está no quadro e você já me dizer funções orgânicas. Isso é um éter, isso é um fenol. De novo. Beleza? Agora eu vou desenhar uma molécula, uma irmã dela aqui agora. Pode ser? Olha que bonitinho, galera. Olha isso, que show de bola. Tem uma moléculazinha muito, muito parecida com essa primeira. Ela é chamada de isoeugenol. Tá? E ela é encontrada onde, professor? Essa é encontrada na noz moscada. A primeira é encontrada no cravo da Índia. A segunda que eu vou desenhar para você é encontrada na noz moscada. Beleza? A primeira é chamada de eugenol. A segunda é chamada de isoeugenol. Pode ser porque ela é isômera do eugenol? Perfeito. Essa é encontrada no cravo da Índia, essa é encontrada na noz moscada. E você concorda que são coisas diferentes. Beleza? E aí? Se você pensasse em montar a fórmula molecular das duas, vai dar exatamente igual. Se a fórmula molecular, carbonos, hidrogênios e oxigênios são os mesmos, mesma quantidade, é porque elas são isômeras. Fechou? Tá, mas são isômeras, como assim, professor? Elas têm a mesma fórmula molecular, só que elas não são iguais. E qual que é a diferença gritante entre elas? Seria o tipo de função? Não pode ser chamado de isomeria de função, porque éter, fenol. Fenol é a mesma função. Não é a cadeia, professor? A cadeia de um tem a mesma classificação que a cadeia da outra. Concorda? Mas tem uma diferença gritante. Perceba, aqui a dupla está na extremidade. Aqui a dupla não está mais na extremidade, foi mudada para frente. Mudou o que, professor? A posição da insaturação ou a posição da dupla. Então dá para dizer o seguinte, que essas duas moléculas, eugenol e isoeugenol, são isômeros de quê? São isômeros planos de posição. Por que será? Porque a diferença entre esses dois está exatamente onde? Na posição da insaturação. Pode ser que numa questão no Enem, por exemplo, a diferença seja a posição do grupo funcional. Exemplo, um álcool na ponta, um álcool no meio, um grupo cetônico na ponta, ou melhor, seria aldeído, né? Um grupo cloro na ponta e um grupo cloro no meio, uma coisa assim. Entendeu? Quando muda a posição da dupla, por exemplo, ou da tripla, tanto faz, se chama isso de isomeria de posição. Tudo bem? Bora?
Existe uma outra isomeria agora, que você vai chamar de isomeria geométrica. Isomeria geométrica. Beleza? A isomeria geométrica ela é característica, normalmente, de moléculas que tenham ligações duplas entre carbonos. Um exemplo super bacana para a gente discutir é um processo que acontece na nossa visão. Na nossa visão acontece a transformação de um isômero geométrico em outro. Vou fazer o desenho para você ver como é que funciona. Quer ver? Eu vou desenhar uma molécula para você chamada de retinal. Professor, retinal é derivado do retinol? Perfeito, da vitamina A, inclusive, tá bom? Então vamos lá, olha que bonitinho esse desenho que eu vou fazer aqui. Então, bom, olha, pensa no nome. O Wanderson falou retinal. Retinal me lembra aldeído, não é verdade? É isso? O desenho para a molécula de retinal você faz assim. Ó. Pronto. Isso é uma molécula chamada de retinal. Pronto. Olha uma outra possível que a gente pode fazer aqui. Olha que bonitinho. Vamos lá, ó. Outro retinal. Mas é igual, professor? Não. No seu olhinho, acontece a transformação de um no outro. Aí quem é que promove isso, professor? Essa reação acontece na presença de luz. Primeira perguntinha. Elas são isômeras? Se você parasse e perder seu tempinho aí, contar fórmula molecular disso, vai perceber que dá exatamente na mesma. Igualzinho. Só que não são substâncias iguais. Uma delas é cis, outra é trans. Lembra disso? Isomeria geométrica é quando é possível uma molécula do tipo cis e uma invertida do tipo trans. Beleza? Mas eu consigo saber qual que é cis e qual que é trans? Consegue. Eu quero que você olhe exatamente nesse carbono aqui. Ó. Pronto. Esse carbono que você está vendo aqui, ó, que tem a dupla. Beleza? Não está faltando ligante para ele, se você pensar? Professor, está faltando um ligante aqui para gente desenhar. Vamos colocar um Hzinho para cima, assim. Pronto. Existe um ligante escondido aqui também, porque esse carbono fez 1, 2, 3 ligações. Então puxa aqui do ladinho um hidrogêniozinho. Pronto, beleza. Dá para fazer o mesmo raciocínio nessa outra de cá. Quer ver? Nesse carbono aqui, por exemplo, que é onde está exatamente a diferença, percebeu? Nesse carbono aqui você tem um hidrogênio escondido. Aqui também você tem um hidrogênio escondido. Tá? Por que vocês um para cima e um para baixo, professor? E quando o carbono faz dupla, os ângulos são normalmente 120 graus. Então tem que formar um triângulo bonitinho, tem que formar o símbolo da Mercedes-Benz. Concorda comigo? Ó, é o símbolo da Mercedes certinho, tem que formar. Beleza? Agora, para você lembrar da aula de isomeria geométrica, para isomeria geométrica a gente faz o seguinte, a gente imagina um plano, um risco passando pela dupla. Lembra disso? E aqui? Mesma coisa. Plano imaginário que corta a molécula, que passa pela dupla. Aí você analisa o que para mim agora? Você analisa onde que ficaram os dois hidrogênios. Primeiro exemplo. Os dois hidrogênios estão do mesmo lado do plano. Ah, esse tipo de molécula eu lembro que a gente chama de isomeria do tipo cis. Isômero do tipo cis. Beleza? E esse de cá, como é que faz? Você percebe que um hidrogênio está para o lado de cima, o outro está para o lado de baixo do plano. Como se fosse na transversal. Então, que tipo de isômero você tem agora? Você tem um isômero do tipo trans. Entendeu? Mas perceba que para acontecer essa isomeria maluca aqui, tem que ter a dupla primeiro, percebeu? É só ter a dupla resolveu? Não. Tem que ter a dupla. Os dois ligantes desse carbono têm que ser diferentes. Tem um H e tem um grupo carbônico monstruoso. No carbono de cá, quem são os ligantes dele? Hidrogênio e mais um grupo carbônico também bem grandão. Então, para ter isomeria geométrica, tem que ter a dupla. O que mais? Os ligantes de um carbono, diferentes entre si. Os ligantes do outro carbono, diferentes entre si também. Quando isso acontece, é possível a existência de duas formas diferentes. Quais são elas? Uma é a forma cis e a outra é a forma trans. Então, uma das reações que acontece no nosso processo de visão é a transformação de cis em trans. Na prova do Enem pode ser que apareça esse cis e trans misturado com conceitos de gordura cis, gordura trans. Como é que eu sei rapidão, sem perder meu tempo, professor? Aquela molécula que tem dupla, que ficou retinha a cadeia carbônica em zigue-zague, ela é a trans. Aquela que dobra, percebeu? Ó, ela dobrou. Aquela que dobra é chamada de quê? Chamada de cis.
Fechou, galera? Tranquilo? Agora tem uma outra isomeria espacial também, nós vamos brincar, chamada de isomeria óptica. Óptica tem a ver com o quê? Com luz. Entendeu? É uma isomeria muito delicada, show de bola mesmo, pra gente brincar, beleza? Então vamos lá, isomeria óptica agora. O que é isomeria? A isomeria é quando várias substâncias têm a mesma fórmula molecular, concorda? O que é isomeria óptica, professor? É um caso especial de isomeria onde a diferença entre os isômeros é apenas na presença de um polarímetro. Como assim, professor? Você incide sobre essa substância uma luz polarizada, ela pode sofrer um desvio para a direita ou para a esquerda. Mas tem alguma coisa mais para eu te dizer. A isomeria óptica só acontece em moléculas que têm assimetria na molécula. A palavra-chave, assimetria, ou você pode chamar de quiralidade, tanto faz. Beleza? Tem que ter assimetria na molécula. Assimetria é sinônimo de quiralidade. Perfeito? Beleza? Um exemplo clássico. Eu vou desenhar para você o tal do ácido lático. Quer ver como é que ele fica? O desenho show de bola para o ácido lático pode fazer assim, ó. Fazer a forma bem compacta já para não perder tempo, tá? O ácido lático tem que ter uma carboxila. Beleza? Ele tem que ter uma hidroxila. Tem que ter um hidrogênio perdidinho aqui. E tem que ter um CH3. Pronto. Esse é o ácido lático. E se eu te falar que não existe só um ácido lático, mas que tem dois? Mas como assim? É o seguinte, olha com carinho para esse carbono aqui. Ah, professor, esse carbono aqui eu lembro que tem os 4 ligantes diferentes. Tem um nome chique para ele. Esse carbono com os 4 ligantes diferentes, metil, hidrogênio, hidróxido, carboxila. Esse carbono especial você chama de assimétrico ou quiral. E moléculas que têm pelo menos um carbono quiral ou assimétrico, ela vai ter isomeria óptica. Mas o que isso quer dizer com isso? Para essa fórmula plana que o Wanderson desenhou, não existe um ácido lático só. Existem dois, mas quais são esses dois? Existe um ácido lático que você chama de destrógiro. Beleza? O que é isso? É um ácido lático. Quando é submetido àquela luz polarizada que eu falei, a luz, o plano da luz desvia para a direita. Mas existe um outro irmãozinho dele, que quando passa pelo mesmo experimento, a luz é desviada, o plano da luz é desviado para onde? É para a esquerda, que eu chamo de levógiro. O destrógiro desvia para a direita, o levógiro para a esquerda. Isso quer dizer que ácido lático existem dois. Perfeito. Um que predomina nos seus músculos quando faz um exercício muito intenso e um que predomina no queijo, no leite, quando azeda aquela coisa toda. Tudo bem? Existem dois ácidos láticos. Prova nenhuma vai pedir para você reconhecer qual que é destrógiro e qual que é levógiro. Não é essa a ideia. Precisa olhar para essa fórmula plana, perceber que se ela tem carbono assimétrico, automaticamente vai ter isomeria óptica. Ou seja, para essa única fórmula que está aqui, existem duas substâncias possíveis. Dois isômeros ópticos possíveis. Quais são eles? O destrógiro e o levógiro. E se eu misturar 50% dos dois, o que eu vou ter? Se misturar 50% dos dois, vai ter uma mistura opticamente inativa, que ela recebe o nome de mistura racêmica. Eu só abreviei aqui, tá? Existe o destrógiro, existe o isômero levógiro, e se você misturar 50% de cada, vai dar uma mistura racêmica. Beleza? Tranquilo? Tá, mas que diferença tem o destrógiro do levógiro? A mesma diferença que tem entre a minha mão direita e a minha mão esquerda. Elas se parecem? Muito, professor. Mas elas são iguais? Não, porque elas são invertidas. Ou se preferir pensar diferente, pensa no espelho. Coloca a minha mão direita em frente a um espelho. Que mão que aparece do outro lado? Aparece uma mão esquerda, professor. É igual? Por mais que se pareça, não são iguais, são invertidas. A molécula destrógira e a levógira é como se fossem imagens no espelho. Imagens especulares não sobreponíveis. Pode ser que na prova do Enem chame esse parzinho de enantiômeros, beleza? Vou até colocar aqui, ó. Esse parzinho destrógiro e levógiro são imagens especulares não sobreponíveis. Que outro nome a gente poderia dar para isso? Damos o nome de enantiômeros. Tudo certo? Beleza mesmo? Enantiômeros. Na prova do Enem já caiu isso aqui com a outra substância, com a tal da talidomida. Aquela talidomida que as gestantes tomavam antigamente para não ter náuseas, e não tinham mesmo. Qual era a talidomida que não deixava a gestante ter náuseas? A destrógira. Mas junto com a destrógira vinha a outra irmãzinha dela, né? A levógira.
e que causava má formação nos fetos. Beleza? Essa talidomida destrógena, que fazia bem para a mãe, e a talidomida levógena, que fazia mal para o feto, elas também eram enantiômeras. E por que não separam da outra, professor? Porque elas são tão parecidas que é muito difícil de separar. Hoje é possível, mas é muito difícil. Por que é difícil? Porque as propriedades físicas são as mesmas. Mesmo ponto de fusão, mesmo ponto de ebulição, mesma densidade. Muda o que então? Comportamento óptico. Uma desvia para a direita, a outra desvia para a esquerda. Fechou? Beleza? O que mais eu quero revisar nessa aula para o Enem? Eu quero revisar o conceito de biomoléculas. E a primeira biomolécula que é legal você relembrar chama-se aminoácidos. Beleza? Aminoácidos. Olha para o nome. O que é aminoácido? É uma substância que tem grupo amino e tem ácido ao mesmo tempo. Então, um jeito legal de você desenhar um aminoácido poderia ser assim. Tem que ter um carbono central, é óbvio, né? O que mais que você tem? Hidrogênio, normalmente. Você vai ter uma carboxila. O que é carboxila, professor? Aquele grupo COOH. O que mais que você vai ter? Vai ter um grupo NH2, amino. E vai ter alguma coisa chamada de radical. O radical é o que faz um aminoácido ser diferente do outro. Entendeu? É o diferencial, é isso aqui. Mas aqui está a fórmula bonitinha de um aminoácido. Eu quero chamar a atenção para um negócio aqui. Esse grupinho que você está vendo aqui tem caráter ácido. Ele adora fazer o quê? Doar este hidrogênio aqui. Fechou? Esse outro grupinho que está aqui atrás tem um comportamento diferente, ele é básico. Mas básico por quê? Porque o nitrogênio tem um par de elétrons sobrando, adora receber um hidrogênio, um próton de presente. Esse grupo doa próton, caráter ácido. Esse grupo recebe próton, caráter básico. Quer dizer que o aminoácido tem os dois caráteres ao mesmo tempo? Perfeito. Que nome que você dá para isso? Dá o nome de caráter anfótero. Então, o aminoácido, o que você tem que lembrar sobre ele? Primeira coisa, ele é sólido a temperatura ambiente. Pronto. O que mais que é legal você lembrar? Ele é solúvel em água. Por que será que ele se dá bem com água? Vamos pensar um pouquinho? Falei no comecinho dessa aula. Você está vendo grupos OH e grupos NH, que fazem ligações de hidrogênio com a própria água, portanto solúvel em água. O que mais que é legal você lembrar? Eles podem ter a atividade óptica. O que é isso, atividade óptica, professor? Eles podem ter isomeria óptica, basta que esses quatro sejam diferentes. Você concorda que vai rolar uma isomeria óptica? Só tem um aminoácido onde aqui embaixo é hidrogênio, que é a tal da glicina. Se tiver hidrogênio aqui, aí ele não tem carbono quiral, concorda comigo? Os demais sempre vão ter atividade óptica. E uma outra coisa legal que é vai colocar aí é que eles têm que tipo de caráter? Tem um caráter do tipo anfótero. O que essa palavra anfótero quer dizer? Quer dizer que ele tem comportamento ácido e básico ao mesmo tempo. Fechou? Entendeu? Tem um grupo que adora doar próton, tem um outro grupo que adora receber próton. Beleza? Na presença de um ácido, o grupo básico entra em ação. Na presença de uma base, um pH bem elevado, o grupo ácido entra em ação. É o contrário sempre, tá bom? Beleza? Para que serve aminoácido? Eu sei que quando liga vários aminoácidos, formam a cadeia de polipeptídeos, que dá origem às proteínas. Fechou? Beleza? Uma outra biomolécula super bacana chama-se carboidrato. Ou hidratos de carbono, como você quiser, né? Carboidratos ou hidratos de carbono. Os carboidratos que mais caem numa prova do Enem é o monossacarídeo e o disacarídeo. Beleza? Monossacarídeo super conhecido chama-se glicose. Eu vou desenhar o mais provável de estar numa prova, que é quem? Que é a molécula de alfa-glicose. Beleza? O desenho show de bola para alfa-glicose é isso aqui. Mas eu aprendi que a glicose, professor, ela tem aldeído. Verdade, acertou. A glicose tem aldeído quando ela está pura, sólida ainda. Mas a glicose em solução aquosa, não só a glicose, qualquer monossacarídeo em solução aquosa, ele sofre um processo de fechamento, de ciclização. Aquela molécula que era aberta, que você aprendeu que tinha aldeído, que tinha álcool, ela vira isso aqui. Beleza? E ela passa a não ter mais aldeído. Você percebe que ela tem éter e tem álcool. Como tem 5 hidroxilas expostas,
ela acaba se dando muito bem com quem? Se dando muito bem com água. Faz sentido? Esse desenho que você está vendo no quadro é chamado de quê? Chamado de alfa-glicose. A alfa-glicose, ela faz o quê? Ela constrói o quê? Quando você polimeriza, gruda muitas unidades de alfa-glicose, você forma o amido, você forma o glicogênio, né? Que são os carboidratos de reserva vegetal e animal, respectivamente. Beleza? Mas não deve ter a beta também, professor? Tem a beta é a que forma a celulose. O que muda da alfa para beta? Nesse carboninho número 1 aqui, ao invés da hidroxila estar para baixo, ela estaria para cima do plano. Para dar uma ideia legal de plano, é normal você ver numa provinha desse jeito aqui, ó. Dá uma ideia mais bonitinha, né? Ó, olha como que pode aparecer para você. Se fosse uma mesa hexagonal, alguma coisa assim, né? Ó. Então, quando essa hidroxila do carbono 1 está para baixo, ela é alfa. Quando ela vem para cima, ela é chamada de quê? Chamada de beta. Entendeu o que eu falei? Então, só para fechar. Eu falei sobre reconhecer funções orgânicas, falei sobre as 3 isomerias principais, que é, né? Plana, eu dei um exemplo de plana de posição. Depois eu falei de isomeria geométrica, que é reconhecer quem que é cis, quem que é trans. Molécula retinha é trans, molécula que dobrou é cis. E molécula que tem carbono assimétrico tem essa isomeria doideira chamada de isomeria óptica, beleza? E falei de 2 biomoléculas especiais, aminoácidos, certo? Que tem caráter anfótrico, que forma as proteínas. E falei também falei de um carboidrato, dei um exemplo de um monossacarídeo. Rapidão falar sobre um disacarídeo chamado sacarose, que você come na sua alimentação normal, bonitinho. Você come sacarose, beleza? O que seu corpício faz? Quebra ele em 2 coisas. Quebra no quê? Glicose e também frutose. A sacarose, ela é um disacarídeo por quê? Quando você hidrolisa, quando você quebra, vira um monossacarídeo chamado glicose e um outro monossacarídeo chamado de frutose. Aí existe os polissacarídeos, ou polissacarídeos. Aí são zilhões de monossacarídeos grudados. Exemplos clássicos: amido, amilopectina, amilose, glicogênio, quitina, celulose e por aí vai. Beleza, galera? Espero ter ajudado. To Life Forever. Fui.